A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro já começou a sua turnê pelo PL Mulher, ou seja, ela vai circular o Brasil todo discutindo pautas políticas. Será o início da campanha ou será a preparação para a volta de Bolsonaro ou algum nome indicado por ele? Vamos falar sobre isso aqui um pouquinho? Também a gente vai tratar aqui nesse vídeo sobre um editorial do Metrópolis e vários outros jornais que estão anunciando aqui. Eu fico pensando como deve ser duro esses jornais que bateram tanto em Bolsonaro, depois que acaba o governo Bolsonaro, ter que noticiar que ele deixou um legado bom para o Brasil e que o desemprego é o menor dos últimos tempos, graças a Bolsonaro. Pois é. Além disso, também teve fala polêmica do Roberto Justus, aquele empresário que é apoiador do Bolsonaro, mas teceu críticas a Bolsonaro. Vamos falar sobre isso e aí você vai me falar se você concorda ou discorda do que Roberto Justus falou. Também vamos falar sobre escândalo de corrupção com o uso dos aviões da FAB pelos ministros do Lula. Afinal, voltou tudo, né? A mamata, a maracutaia, enfim, você já sabe que está tudo de volta. Isso e muito mais nesse editorial, que é o editorial das 9 horas, é o último vídeo do dia. Eu vou trazer mais conteúdo, mas vou tentar ser sucinto para você não perder o seu tempo. Combinado? Bora começar? Então vem comigo hoje, dia 28 de fevereiro de 2023, para você não perder o seu tempo. E a gente já começa com informação sobre Michele Bolsonaro. E só para não esquecer, se você não é inscrito, 1.400.000 seguidores. Ajuda a gente aí. Bora lá. Michele Bolsonaro fará uma turnê pelo Brasil com o PL Mulher. O objetivo das viagens será aumentar a participação da mulher na política. Essa matéria é do Pleno News. O PL ele ainda está estruturando e analisando as principais alternativas para 2026. Não tenha dúvida que o PL não virá como um dos partidos mais fortes de todos para 2026. Você tem que entender que quem está na presidência ele tem telhado de vidro e ele leva pedrada. Alguns passam pano, como é o caso que está acontecendo agora com o governo Lula. A Globo News vem passando pano para vários erros que o governo Lula vem fazendo. Mas não dá para passar pano o tempo todo. Mais cedo ou mais tarde, os erros começam a cair na visibilidade do povo. E a gente sabe que Lula não vai ter aceitação boa de forma alguma. E a gente sabe que Lula conseguir a reeleição só se for por milagre. Então, um nome da direita forte vai surgir. Será Michele Bolsonaro? Será essa a aposta do PL? Muita gente entende que essa turnê da Michele vai ser um verdadeiro curso de política para que ela esteja preparada para ser a próxima presidente, ou senadora, ou governadora, ou primeira-dama, né? De novo, em 2026. Mas bora continuar avaliando isso aí, que ainda tem muita água para rolar por debaixo dessa ponte até 2026. Pessoal, vou trazer um editorial do jornal Metrópolis. Dá uma olhada nisso aqui. Desemprego recua para 9,3% em 2022. O menor nível dos últimos 7 anos. No trimestre encerrando em dezembro do ano passado, o desemprego no Brasil foi de 7,9%, queda de 0,8% em relação aos 3 meses anteriores. Teve pandemia, desastres, guerra, oposição torpe, teve a mídia batendo, teve o STF jogando contra, e a gente entrega um resultado melhor dos últimos 7 anos em relação ao desemprego, mas isso a mídia não vai dar grande visibilidade, não. Isso a mídia não vai, de forma alguma, expor, jogar. Eu dou parabéns ao Metrópolis aqui. E para as mídias que tiveram coragem de colocar agora, mesmo depois de ter batido tanto no Bolsonaro, de ter colocado agora que o governo Bolsonaro, o governo Paulo Guedes, bateu um bolão. E logo na hora que vocês vêm trazendo o desastre que é a atuação do Haddad querendo aumentar o preço dos combustíveis. Muita gente que fez o L vai ficar com saudade do Paulo Guedes. Isso aí não vai demorar muito a acontecer. Bora lá, pessoal, dá uma olhada aqui. Essa matéria é do Estadão, exclusivo. Ministro de Lula
usou voos da FAB, que é a Força Aérea Brasileira, né? E diárias pagas pelo governo para ir a leilão de cavalos. Curtir a vida às custas do dinheiro público. Isso aí não é crime, prevaricação? Isso aí não daria cassação de mandato? E, inclusive, se o Lula fosse uma pessoa que costumasse cumprir o que ele promete, não deveria ser o caso de demissão do ministro? Ele que já foi acusado de ter usado o dinheiro do orçamento secreto para asfaltar a rua que vai até a sua fazenda. Foi acusado já de ter feito uma licitação onde beneficiou amigos. Agora, uso do dinheiro, uso dos aviões da FAB em interesse pessoal. Mas não acaba por aqui não, tá? Olha só, ministro de Lula esconde do TSE patrimônio de 2 milhões de reais em cavalo. Quando você concorre a um cargo público, e aqui eu estou falando do Juscelino Filho, tá? Só para deixar claro. Quando você concorre a um cargo público, você tem que fazer a declaração de todo o seu patrimônio. E aqui o jornal Terra Brasil vem informando que ele não declarou o patrimônio de 2 milhões de reais em cavalos de raça que ele tem. E utilizou o dinheiro público para ir de jatinho, pago com o nosso dinheiro. Você já andou de jatinho? Eu nunca. Coloca para mim se você já andou de jatinho aí na sua vida. Male a gente anda de avião, né? Mas de jatinho, então, de forma alguma. Mas você paga o jatinho deles, tá? E hotéis de luxo, já ficou hospedado em hotel de luxo? Esse aí eu já fiquei. Esse aí eu não vou falar que eu nunca fiz, não, mas foi com dinheiro do meu bolso, tá? E você, já ficou? Se não ficou, você tá pagando, tá? Você tá pagando quem tá usando o seu dinheiro dos impostos para bancar isso. A Eliane Castanheda, que é da Folha de São Paulo, fez um Twitter criticando. Ministro de Lula voou da FAB diárias para ir a leilão de cavalos de raça. Ou seja, começou tudo de novo. Você vai enjoar de ver esse tipo de matéria, esse tipo de notícia aqui. E até quem fez o L, vamos falar aqui. Esse aqui foi o L mais improvável que eu já imaginei. Esse é o João Amoedo, o criador do Partido Novo. Um dos partidos mais liberais que eu conheço. Eu gosto, tá? Gosto do posicionamento liberal deles. João Amoedo, o que falta para o ministro do governo Lula, deputado federal eleito pela União Brasil, ser demitido? Vergonha na cara, né? Vamos responder. Falta vergonha. Falta o povo brasileiro entender que, sabe, deve ter um mundo além da política brasileira que possa ser sério. É grave, tá? É grave, mas o Amoedo tem responsabilidade sobre isso aqui também. Mas nem tudo é ruim, tá? Você tem que entender que algumas coisas acabam sendo boas. Por quê? Porque isso atiça a ação de deputados que passam a querer fazer o certo. Um deputado federal propôs a mudar as regras do uso do avião da FAB e sugeriu a modificação do decreto das Forças Aéreas, sugeriu ao Múcio, tá, que é o ministro da Defesa, que ele mude as regras de uso dos aviões da FAB. Tá? Então, é o tenente-coronel Zulco, do Republicanos do Rio Grande do Sul. Só que assim, ele inventou a roda, né? Porque é o óbvio, é o lógico, mas não se aplica no Brasil. O que os caras fazem? Tá? O que os ministros... o único não foi o Juscelino, não, tá? Foram vários ministros do Lula já nesse mandato que estão usando o avião da FAB. Eles vão na sexta-feira no avião da FAB para os seus respectivos estados, passa o final de semana todinho com o avião, lá na segunda-feira volta para Brasília com o avião da FAB. Quem está bancando? O trouxa aqui que está fazendo o vídeo e você que é o outro trouxa ou a trouxa que está me assistindo aqui, infelizmente. Mas o que é a grande questão? Ele quer que somente, única e exclusivamente, durante o período em que esteja em exercício, ou seja, de segunda a sexta-feira, é que os ministros possam utilizar o avião da FAB. E a agenda oficial deve ser demonstrada. Gente, isso é inventar a roda, é o mínimo e é o lógico que deveria existir. Se não fosse o Brasil, o país que o poste vai xixi no cachorro, né? O nosso Brasil é tudo errado, graças a esses políticos brasileiros. Isso aqui é um exemplo disso? O loteamento de cargos
importantíssimos como de ministros do STF. O Lula quer indicar o Zanin, que é o seu advogado. O Alexandre de Moraes quer indicar o Salomão, que é ministro do STJ. O Lewandowski, que está saindo, quer deixar um dos seus assessores no lugar dele. E agora, quem entrou na história? A Janja. A primeira dama dando palpite em quem será o ministro do STF. Zanin em alerta, né, que é quem o Lula queria colocar. Janja entra na briga para indicar vaga no STF. Tem uma amiga dela que ela quer indicar. É grave, não é? Assim, indicação por amizade, sem critérios técnicos, a gente precisa mudar essas regras, tá? A gente precisa mudar essas regras. Pessoal, eu vou trazer uma matéria agora para vocês do Conexão Política, tá? Para quem não conhece, esse aqui é o Roberto Justus, ele é um empresário super respeitado, dono de... Tinha um programa de TV, né? O Sócio, se eu não me engano, eu até gostava de assistir. E ele trouxe umas declarações duras sobre Bolsonaro. E eu quero o seu comentário sobre esse ponto em específico. Segundo ele, quem entregou o Brasil ao Lula foi o Bolsonaro. Foi o que o Roberto Justus disse. O que o Roberto Justus falou? Falou que o PT fez tanta coisa errada que Bolsonaro chegou ao poder. Só que Bolsonaro fez tudo errado. Primeira coisa, ele bateu de frente com a Globo. E não se briga com a mídia. Era mais fácil o Bolsonaro ter injetado dinheiro para mostrar as coisas boas que o Bolsonaro fez no governo para que a Globo mostrasse. Ou seja, brigar contra a Globo foi uma grande burrice do Bolsonaro. Segundo, as falas dele, principalmente em relação à pandemia, principalmente a forma que ele se manifestava com as pessoas. Falou que Bolsonaro, a mulher brasileira não queria ver as falas do Bolsonaro da forma que ele agia, de forma truculenta, com placa de fora Globo, lixo, entre outros. Então esse é o segundo ponto. Depois ele trouxe críticas também depois da ação do Bolsonaro. Tá? Depois que o Bolsonaro perdeu a eleição para o Lula, o Roberto Justus critica o seguinte: o silêncio dele foi vergonhoso. O que Bolsonaro deveria ter feito era chamado, gente, a gente perdeu, entregamos para a esquerda e agora a gente vai fazer a maior oposição de todos os tempos. Não quero violência, não quero nada nesse sentido. Vamos começar a fazer oposição desde já. Vou tirar umas férias e volto para a gente já começar a oposição. Esse é o posicionamento do Roberto Justus que Bolsonaro deveria fazer. E aqui muitas pessoas, inclusive bolsonaristas, concordam com o posicionamento do Justus. Eu queria o seu posicionamento, você vai colocar. Você acha que Bolsonaro agiu mal mesmo depois das eleições presidenciais, ter ido embora, aquele silêncio do Bolsonaro? Eu quero o seu comentário, foi isso aqui que está circulando nas redes sociais, está o tempo todo sendo publicado esse ponto aí nas redes sociais, essa fala do Justus. Quero o seu comentário. Bora de Sérgio Moro. Sérgio Moro não quer dar sossego para o Lula. E é por isso que eu pago o salário dele. Vamos lá. Para controlar a inflação e reduzir os juros, o governo tem que cortar despesas desnecessárias. Mas o governo Lula aprovou um rombo de 200 bilhões e 37 ministérios para os amigos. Agora quer subir os impostos sobre a gasolina, jogando o custo nas costas do consumidor? Pô, é piada, né? É uma verdadeira piada o que o governo quer fazer. É absurdo, totalmente absurdo, querer subir o preço da gasolina. E a mídia, a Globo, entre outras, vem passando o pano, falando que é o melhor agora, socialmente falando, economicamente falando e também do ponto de vista ambientalmente falando. Gente, isso é uma piada. Estão falando que gasolina é coisa de rico. Você tem noção do nível que desce o discurso de um país onde os jornalistas, militantes de um governo, falam que gasolina é coisa de rico? Tá de piada com a minha cara, só pode estar curtindo com a minha cara. E eu quero que o Sérgio Moro continue fazendo esse tipo de trabalho. E é por isso que eu pago o salário dele, tá? Vamos lá. Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes deu uma decisão inusitada. Ele liberou 102 presos por causa dos atos do dia 8. Vão ter que usar tornozeleiras,
vão ter que entregar os passaportes, não podem sair à noite, vão perder todos os registros de armas se tiverem e todas as redes sociais estão proibidas para esse pessoal. São tratados como de altíssima periculosidade. O grande ponto aqui é que não há individualização. Será que realmente essas pessoas que nem tiveram nada a ver com os atos do dia 8, não pisaram na sede dos Três Poderes, lá na Praça dos Três Poderes, precisam dessa proporção? Precisam realmente ser tratados assim pior? Acho que o esquema de segurança que está sendo feito em relação aos presos é pior do que o esquema de segurança feito de grandes facções criminosas, né? Pô, peraí, né? Aí fica feio, tá? Fica complicado. E por falar em esquema criminoso, olha só essa matéria do Metrópolis. Inteligência do PCC, tá? Mapeou a rotina de delegado da Polícia Civil do Distrito Federal que investigou a facção. Conforme a coluna, na mira, revelou sintonia restrita com a estrutura de inteligência indicada. O que a PCC fez? O PCC está revoltado com a atuação da Polícia Civil do Distrito Federal, que está desestruturando e desmantelando. Mas isso aqui ainda é estratégia anterior do governo Bolsonaro, tá? Está desestruturando, desmantelando o PCC, a atuação do PCC. E o que eles estão fazendo? Eles estão gastando milhões em estrutura, tá? do PCC para punir ou para se vingar, inclusive, dos delegados de polícia e dos policiais civis do Distrito Federal. O estranho é que quem está calado com isso e não fala nada é o digníssimo Flávio Dino, que é o ministro da Justiça. Tá? E já que a gente está falando de Flávio Dino, vamos falar do braço direito do Flávio Dino. Tá? O interventor, o Capelli, tá? Que foi interventor do Distrito Federal, virou atração em um congresso socialista. O evento do PDT reuniu, entre outras personalidades, a senadora Leila Barros. Tá? No último dia 25, sábado, o Partido Democrático Trabalhista, que é o PDT, do Ciro Gomes, realizou o 6º Congresso da Juventude Socialista do Distrito Federal. O evento foi realizado na sede nacional da sigla do PDT em Brasília, tá, pessoal? Então, assim, a gente sabe muito bem o modus operandi, a forma de atuar desse pessoal. E o Capelli, que é do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, agora já não é mais, mas era integrante, assim como o Dino, e ele é o braço direito do Dino. Eu vou trazer aqui, falando de Dino agora, a influencer Dani Andrade, ela fez a seguinte postagem. Dino está em silêncio, não fala nada sobre a inteligência do PCC utilizada contra a Polícia Civil do Distrito Federal. Mas olha o que ele se incomoda. Ele incomoda com o povo brasileiro e nas redes sociais dele cobrar para que ele tire a arma dos bandidos e traficantes. Eu vou trazer a fala dele aqui. Olha o que a Dani Alves escreveu. Quer dizer que não pode cobrar o secretário de segurança sobre tirar arma de bandido, tá? Aí o Movimento Sem Picanha, que é um canal aqui irônico aqui do Twitter, né, coloca o seguinte. Flávio Dino reclama que bolsonaristas ficam cobrando sobre armas dos traficantes em suas redes sociais. E rebate dizendo que essa responsabilidade de tirar arma de traficante não é dele. Talvez seja de quem? Então, mas tirar a arma do CAC, do cidadão que quer se defender, é dele, né? Assiste aí comigo. A extrema-direita bolsonarista fica nas minhas redes sociais dizendo assim, mas e as armas dos traficantes? Ora, as armas dos traficantes são ilegais, óbvio. Então, óbvio que eles não vão cadastrar. Então, isso não é uma cobrança que se dirige a nós. Se dirige a quem, esses anos todos, não combateu adequadamente a existência dessas armas ilegais onde não deviam. E essas armas ilegais vieram em larga medida da onde? Destas janelas, dessas avenidas que abriram o armamentismo no Brasil. A extrema-direita Bolsonaro. Sabe, quando eu vejo uma coisa dessa, eu me sinto envergonhado com a atuação desse ministro da Justiça, tá? Totalmente envergonhado. Mas já que ele falou que é para cobrar de quem abriu as portas, vamos lembrar que durante a gestão Lula, Dilma e Temer,
Vamos lembrar que Temer é cria do PT, tá? Tem muita gente que gosta de dissociar Temer de Dilma, mas Temer é vice da Dilma, cria do PT. Vamos lembrar que nesse período as armas dos traficantes estiveram totalmente liberadas. Foi durante a gestão Bolsonaro que a criminalidade caiu, reduziu e a apreensão de armas de traficantes foi muito, muito maior. Então, se não é para cobrar do governo PT, que tem responsabilidade nisso, então o Flávio Dino deveria ser um pouco mais coerente e informar quem que se deve cobrar. Diga nomes, porque o que eu vejo aqui é que a responsabilidade é única e exclusiva do PT. Mas esse tipo de assunto aqui eu não vejo o Dino comentar. O MST, que é o Movimento Sem Terra, invade mais 3 fazendas produtivas na Bahia. Eu defendo veementemente que seja protocolado um projeto de lei criminalizando ações do MST. Criminalizando ações de invasão de terras. Se for terra produtiva, triplique a pena. Se a terra for improdutiva, puna da mesma forma, porque invadir terra pública, se ela é improdutiva, e já está destinada ao governo, é terra pública. Não cabe a um ao outro ir lá e tomar, não. Você já viu alguém invadindo canteiro da avenida para tentar plantar lá? Não. Terra pública. Isso aí cabe ao Estado fazer a reforma agrária, fazer uma estrutura séria, um desenvolvimento sério, de medidas de terra improdutiva para que a população tenha acesso, mas espera aí, não é assim que funciona, tá? Então, sou totalmente favorável à criminalização de qualquer tipo de invasão de terras. Vamos lá, bora entender um pouco. Vamos analisar aqui, ó, essas duas matérias. Essa do Metrópolis que eu já falei para vocês demonstra que o índice de desemprego foi o menor dos últimos 7 anos, tá? Essa aqui, tá, que eu trago para vocês, que a Carolina de Tone trouxe, faz o L, tá? Saldo de abertura de empresas no Brasil caiu só em janeiro 23,1%. Ah, mas empresário é folgado, empresário só quer explorar o trabalhador. Então arruma emprego sem empresa, meu amigo. Arruma emprego sem empresa. A gente vai ver o índice de desemprego disparar novamente. Principalmente agora, se houver o aumento dos impostos sobre o combustível, vai, lógico, inibir os investimentos. Muita empresa que queria montar alguma atividade ou alguma coisa nesse sentido não vai conseguir. Muito Uber vai ter que sair fora, que não vai valer mais a pena. Aguarda para ver, tá? Continua. Eu quero que a mídia continue batendo palmas para esse tipo de ação aqui. Porque o deles vai ter garantido, né? Pouco se importa se vai ter um país de miseráveis, tá? Pouco se importa. Eles querem é o deles na reta, tá bom? É isso aí, pessoal. Ficou até o final do vídeo. Um pouco extenso, né? 23 minutos aqui para vocês. Mas eu queria que vocês deixassem um comentário se vocês gostaram ou não. Se estão gostando do formato dos vídeos. Afinal, eu faço isso aqui para vocês, tá? Então coloca para mim se vocês estão gostando do formato, se não estão gostando do formato. Se puder ajudar, adquira aí o nosso livro, 20 Regras para a Vida, tá tendo uma aceitação muito boa. Mas coloca aí no comentário aí, o que a gente pode melhorar, o que você não está gostando, ou se está gostando, se a gente deve continuar nesse mesmo formato, tá bom? Eu volto amanhã, tá? Às 9 horas da manhã eu vou estar aqui com vocês, tá? Não vou dar trégua, não. Amanhã, se Deus permitir, a gente está aqui trazendo mais informações. E espero notícias boas. Abraço e até lá.